Começou? Começou, Marco. Paulo, mais um episódio. Mais um episódio do Nu Aleatório. Apesar de tudo, apesar de todas as intempéries, apesar da falta de energia elétrica na Europa, que minha sogra só descobriu por meio do Nu Aleatório. Nossa Senhora! Um abraço pra dona de Vicília. E depois desse episódio caótico, improvisado ali de última hora, a gente volta à nossa programação normal. Exatamente. Que agora tá tudo em paz. Tudo em paz. Tema do episódio: iniciativas governamentais que... Cara, esse episódio é o que eu acho que eu mais vou bater cabeça pra descobrir o nome. Porque eu coloquei nas minhas anotações assim. Aliás, primeiro, o que eu falei pra ti? Era, Marco, pesquisa coisas que o governo admitiu que parecem mentira. Foi essa a parada, assim, né? Geralmente o governo é o governo americano, né? Vamos lá. Mas pode ser qualquer tipo de governo. Eu entendi de forma geral quando você me falou. Boa. Aí eu marquei nas minhas anotações assim. Parece mentira, mas é verdade. Governos Poderosos Edition. Eu gosto. Como é que tu anotou aí que era pra o nome do episódio? Rapaz, eu procurei algo como, tipo, iniciativas secretas governamentais. Iniciativas Secretas Governamentais. Gostei. Mas esse nome é... Pô, mas é tudo menos cat, né? É tudo menos quase cat. É tipo... Dava pra ser... É nome de dissertação, né? Precisa de um clickbait. A gente tem que fazer um clickbait. O que eles não queriam que você soubesse? Algo assim, entendeu? É tipo... Teoria da Conspiração 2? Não, porque não é conspiração, porque são reais, tá ligado? Exato. Exato. E o pior que eu fui fazer, porque quando tu me falou dos governos, eu entendi o governo de forma geral. Sim. Sabe, assim, geralzona. Aí eu comecei a pesquisar que é só Estados Unidos, irmão. É só Estados Unidos. Eu vou trazer 100% Estados Unidos. Eu trouxe um exemplo de um país que não é os Estados Unidos. Pronto, também pode ser iniciativas secretas americanas e um extra. Muito bom. Vamos continuar o episódio, daqui pro final a gente vai ter o nome desse negócio. Muito bom. Marco, foi difícil achar coisas que os Estados Unidos admitem que são crimes internacionais? Por incrível que pareça, no começo foi, tá certo? Ok. No começo foi. Eu precisei desbloquear o prompt da busca, sabe? Entendi. Eu precisei entender exatamente o que eu precisava procurar. Quando eu comecei a encontrar, e eu encontrei o primeiro iniciativa e eu busquei o nome, aí foi mais tranquilo encontrar aqueles sites 10 coisas que não sei o que, sabe? Então assim, e aí eu tinha mais informação, e por aí eu fui fazendo cascata. Um dos segredos da minha pesquisa é pesquisar sobre declassified, né? Então, tipo assim, documentos que saíram do sigilo da CIA. Porque a CIA faz muita merda. Se você... Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição de um ex-agente da CIA explicando como é que era parte do trabalho dele, avaliando cenas de filme onde parece, né, tipo assim, agentes secretos e coisa e tal. E ele fala assim, olha, o trabalho da inteligência não é tão legal assim. O trabalho da inteligência, na sua esmagadora maioria, são ações ilícitas no país dos outros. Basicamente, isso é o que a inteligência faz. A inteligência, ela, tipo assim, ela desestabiliza, ela consegue informações por meios ilícitos, ela se associa a grupos criminosos, e tudo isso sob pretexto de estar servindo ao próprio país, né? E aí eu venho aqui dar uma pequena dose de nerdice, porque sempre que eu puder eu vou fazer isso, que é, eu e o Marco, nós temos o mesmo background em direito internacional. E uma das coisas que eu aprendi nas cadeiras de direito internacional foi que esses agentes, agindo em nome do Estado, eles não podem ser presos em cadeias comuns. Porque... Isso eu não sabia, sabia? Eles estão a serviço do Estado, não a serviço próprio. Então eles são agentes de direito internacional. Eles têm que ser julgados pelos mecanismos de direito internacional, que é aquele que a gente estuda Tribunal Penal Internacional, pra quem se aplica e coisas assim. Eu achei que o cara era preso legal Tribunal, ali. Tribunal Internacional de Justiça pra coisas muito genéricas, enfim. Tem coisas muito específicas. Ou às vezes o próprio Estado tem que responder, não a pessoa, né? E o primeiro exemplo
Foi onde eu aprendi isso. Vamos lá. Vou trazer aqui o primeiro caso, Marco. Que foi... Uma prisão guatemalteca. Não. Foi um caso em que os agentes do Estado não puderam ser presos justamente por causa disso que eu falei pra vocês. Eles estavam fazendo algo ilícito pra fins do próprio Estado. Beleza? E é o único exemplo não americano da história. Marco. Vamos lá. Vou trazer aqui o caso. Eu acho que o ano foi 2013 ou 2012, mas a matéria é de 2013. Em que um informante da embaixada... E vamos lá, né? O país não admitiu isso, mas isso foi, tipo assim, quase que comprovado pelas fontes, sabe? Então, vamos lá. Eu vou sair um pouco vou sair um pouco da regra que eu falei pra ti de, tipo, os países admitiram. O país nunca admitiu. Mas ele... Tá, tudo bem. Mas tem fontes plausíveis. Vamos lá. Descobriram que diplomatas norte-coreanos estavam vendendo drogas ilícitas nos países estrangeiros por meio das embaixadas deles. Oxente. Não só isso. Como eu falei pra ti, eles estavam vendendo e revertendo o lucro pro governo norte-coreano. Isso era uma ordem explícita. O Kim Jong-un é traficante? Em 2013, não sei se era ele. Já era ele? O Kim Jong-il também não muda nada, é só a entonação de direito. Eles tinham, Marco, metas. A meta era vender drogas pra demonstrar lealdade ao regime e celebrar o aniversário de Kim Il-sung em 15 de abril. Sabe qual é a parte mais interessante? Como os caras vendem drogas, tipo assim, como algo profissional que o país faz, no mercado internacional de drogas, as drogas norte-coreanas têm uma qualidade excelente. Porque elas são feitas pelo governo. Elas não são legalizadas. É só organizado pelo governo, exato. Super, tipo assim, com várias... Imagina, tipo, a Anvisa... O rostinho. Norte-coreana chegando assim. O rostinho do assim. presidente. O rostinho do presidente, assim. Excelente. Numa pílula. É. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E imaginar que, na verdade, os norte-coreanos são uma facção criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. Sim. Eu não esperava eles têm que conseguir, mercado eles têm que conseguir global. qualquer forma de ganhar dinheiro, né? Porque, querendo ou não, uma hora você paga o preço pelo isolacionismo, certo? Então, às vezes o flow de dinheiro não é tão grande quanto você gostaria. Mesmo que você consiga prover praticamente todas as necessidades para a população, ainda assim você tá no mundo capitalista, ainda assim uma quantidade mínima para pagar por desenvolvimento de armas, para pagar pela própria máquina pagar o próprio estilo de vida, pô. Isolacionismo, se você não tem comércio exterior, é muito difícil um país ser autossuficiente que não seja do tamanho do Brasil, por exemplo. Exato. E vamos lá, né? Qualquer país precisa de relações internacionais. Como é que o whisky, o brandy do Kim Jong-un vai ser pago, né? Se não tiver uma metafetamina feita pelo Estado, né? Rapaz, eu tô surpreso que, assim, os caras não conseguiram dar o bypass nas sanções, sabe? Tipo assim, eles não conseguem praticamente manter relações comerciais com quase nenhum país de troca de suprimento mesmo, de produtos. Acho que com raras exceções, como Rússia, talvez. Como Rússia, por exemplo. Sim. Mas assim, eles têm dificuldade de manter relação comercial. Mas os caras criaram uma rede de tráfico internacional. Pô, vende a mesa, pô. Vai virar marceneiro, pô. Vai ser umas estátuas bacanas, tá ligado? Os caras são bons de estátua lá, umas estátuas grandes. Dava pra vender uma parada dessa. O escritório do governo, o escritório que organiza toda essa distribuição de venda pelas embaixadas, inclusive uma delas fica na Europa, by the way. Não sei qual delas, mas uma delas fica na Europa. E o lucro com isso estava sendo estimado entre 100 milhões e 200 milhões de dólares anuais. É por isso que ele tá aí ainda, até hoje. Exato. Mantendo as paradas dele. Total. Assim, vamos lá. Bater palma pra criatividade. Criatividade. É isso aí. Ele vira aquela série do Netflix, Como Vender Drogas rápido lá na internet. Como vender drogas na internet. Isso aí é The Bear.
The Bear? The Bear da cozinha? É porque na primeira temporada eles mencionam que no passado, durante a pandemia, a série não se passa durante a pandemia, certo? Mas no passado da série, a pandemia aconteceu e o restaurante teve que sobreviver. E um dos personagens menciona que eles tiveram que vender cocaína pra manter a parada funcionando, tá ligado? Ah, tá. Eles mencionam isso. É basicamente isso, tipo assim, pô, e agora? Ninguém mais é teu amigo. Drogas, tá ligado? Entendi. É isso. E esse foi o meu único participante do programa que não é americano. E agora agora quebrou o título, né? Que ele vai fazer o quê? Iniciativas Secretas Americanas e o tráfico de drogas norte-coreano. Vai ter que ser um novo título desse tamanho. Vai ser muito difícil fazer essa capa hoje. Vai ser difícil. Eu me responsabilizo por isso, Marco. Me desculpa. Paulo, então vamos para as histórias do Tio Sam? Vamos. De um lado ao outro do espectro político. Perfeito. Vamos agora ver casos americanos. Paulo, eu consegui encontrar muitas coisas do jeito que você falou, declassified. Uhum. A sensação que os caras lá fazem o que querem. Eles falam, bicho, daqui a 50 anos a gente resolve. Exato. Foi o que eu comentei contigo em privado, que era tipo assim, a galera da ditadura militar brasileira escreveu relatórios ultra detalhados sobre as atrocidades que eles fizeram, com a total certeza de que ninguém fora do exército ia ler aquilo, certo? E aí chegou a Comissão Nacional da Verdade, e aí eles tomaram no cu, né? E foi essa basicamente a história. Inclusive, recomendo aí, quem quiser ler os 3 volumes da Comissão Nacional da Verdade. Excelente. Isso diretamente ligado a uma das iniciativas americanas já admitidas, que era o projeto, e esse aí eu tô falando de cabeça, não tava nem na minha lista, que é o projeto americano na América Latina. Uhum. A influência americana da América Latina durante a segunda metade do século XX, por trás de vários regimes ditatoriais, inclusive no Brasil, é surpreendente. Sim, eles já admitiram financiar real e usar estratégias de desestabilização, tipo, hard, assim, sabe? Tipo, realmente fazendo coisas pra desestabilizar o governo. Exatamente, a doutrina Monroe, não era? Que era que a América era dos americanos, uma parada dessa. Exatamente. Mas o subtexto disso, né? A ideia é que a América é dos americanos, não tipo assim, os americanos são eles, os estadunidenses, certo? E a América é deles. Tipo assim, eles têm muito essa ideia do área de influência, né? A Rússia também tem essa ideia da área de influência. É um dos motivos de eles terem começado uma guerra com a Ucrânia. A área de influência deles, né, é todo o ex-mundo soviético, né? Então... Sim. E aí, por exemplo, a gente tem a doutrina Monroe lá que teve... Mas existem vários outros, Paulo. Várias outras iniciativas menos populares. Sim. Entre elas, e aí eu queria saber como é que você quer fazer. Você quer que eu comece com uma? Pode ser. Eu tenho várias ridículas aqui, então... Deixa eu pegar aqui. A minha primeira foi o projeto Acoustic Kitty. Tá de sacanagem, eu peguei esse projeto também. Tu pegou? Esse projeto é muito bom. Porra, caraca. Gente, vamos lá, o Marco vai falar o projeto. Eu só vou dizer, quando eu li isso, eu percebi, os Estados Unidos têm muito dinheiro, porra. Muito dinheiro. Os Estados Unidos têm dinheiro pra queimar dinheiro, entendeu? Marco, o que é o projeto Acoustic Miau? Os Estados Unidos, na década de 60, eles olharam e fizeram assim, rapaz, lembra daquelas teorias de conspirações de que todos os pombos são espiões americanos? Sim, eu lembro. Não é tão absurdo assim. Os Estados Unidos, na década de 60, testou fazer gatos espiões. O objetivo do projeto era que gatos eles são não só silenciosos e melindrosos por natureza, eles também são muito ignoráveis. Gatos aparecem em todo canto e você simplesmente ignora que aquele gato apareceu. Você não se pergunta de quem é esse gato, às vezes é só um gato. E eles pensaram assim,
E se eu colocar um gravador no gato e deixar ele treinar o gato para ele seguir pessoas X ou Y de acordo com sons, com comandos, e o gato vai lá e ninguém nem vai perceber que ele está fazendo. Isso, nessa frase, não parece ser um absurdo. Você concorda comigo, Paulo? Cara, assim, eu acho que pra quem nunca conviveu com gatos, não parece um absurdo. Achar que controla o gato é surpreendente também. Mas aí ele pega aquele César, sabe aquele César, o encantador de cães? Sim. Sabe? Só que deve ter um versão gato. Tem um versão gato que acho que é um careca da barbicha bem comprida assim. Entendi. É o anti-César, entendi. Exato, é o arqui-inimigo do César. O César é o super-homem, o do gato é o Batman. Entendeu? Entendi. É essa mecânica. Entendi. Pronto, o de gatos deve ser qualquer pessoa que deve estar no Tiger King, essas pessoas que são fissuradas em grandes felinos, tá ligado? Exato. E aí, quando eu vi essa iniciativa, eu disse, caramba, isso é interessante. De novo, só um detalhe aqui. Essa informação só foi descoberta porque documentos foram declassified, tá certo? Saíram do sigilo, né? O governo não veio a público dizer assim, olha que bela ideia que eu tive. Sim. Não, durante um tempo era sigiloso, quando abre-se depois de, acho que 50 anos nos Estados Unidos. Se quebra o sigilo e esses documentos vão à tona e aí descobriram esse projeto. Essa ideia do Persino parece tão absurda, Paulo. Até eu chegar na parte de como é que o gravador estava preso no gato. Como é que o gravador estava preso no gato, Marco? Me explica. Eles pensaram assim, e se eu botar um gravador na coleira, ele não pode ter coleira. Vamos ver a coleira. Tem que ser gato de rua. Tem que ser gato de rua. Eu não posso botar na cabeça. Qualquer coisinha que eu prender por fora do gato, vai dar pra ver. Aí os Estados Unidos tiveram uma belíssima ideia. Eu vou chamar dos Estados Unidos como se ele fosse uma pessoa. Perfeito. Tá certo? Um coroa de 54 anos queimado pelo sol. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Doutor Vasconcelos aqui. Queria falar com... Deixa eu dar contexto pra audiência. Esse personagem do Marco é um senhor, estereótipo de um senhor tradicional brasileiro, nascido em Recife. Não, ao contrário, ele é nascido no interior, ficou rico e foi morar em Recife. Entendi, perfeito. Entendeu? Muito obrigado. Ele fez fortuna e foi pra lá. Essa pessoa existe. É muito... Sempre tem um cara no prédio aleatório, no meio do prédio tem um cara que veio do interior. Ele fala, olá. Aí você fica... Ele anda com uma correntinha de ouro. Anda. Ele tem muito pelo no peito, geralmente. Ok. Ele geralmente tem muito pelo no peito. Perfeito. Meio grisalho, assim, pelo meio grisalho. Perfeito. Consigo ver o senhor Vasconcelos. Aí disseram assim, ó, vamos botar por fora do gato não, que vão ver, né? Aí eles vão fazer o quê? Bota dentro, pô. Bota o gravador dentro. De novo. Década de 60, Paulo. A câmera, o gravador, não tinha câmera GoPro. Sabe que você bota assim um microfonezinho pro gato engolir. O menor computador da época ocupava. Exato. Ocupava uma sala inteira. Fora isso, treinar o gato, tá certo? Sim. Então, eles tiveram que treinar o gato particularmente para ações. Por exemplo, sempre que alguém estivesse falando russo, esse gato recebia alimentação, por exemplo. Entendeu? Tipo, alguns reforços positivos. Okay. E aí o que é que ele faz? Ele vai buscar as pessoas falando em russo na rua. E vai gravar a parada. Certo. Ideia genial. Abriram o gato, tá certo? Na cirurgia, na faca. Pegaram o gato, montaram um gravador dentro do gato. E ó... Que coisa horrível. Vou dizer, teve uma ideia de gênio aí. Não de gênio... Gênio do mal, talvez, mas teve uma ideia de gênio aí. Porque um dos grandes problemas é que eles tinham problema com ruído nas gravações. E os caras instalaram a ponta do microfone do gravador no ouvido do gato, que já por si só é anti-ruído. Perfeito. Então, tipo assim, ele tinha uma pontinha de um gravador saindo pelo ouvido, assim, sabe? Imagina se ao invés de um microfone eu tivesse um gato pendurado aqui.
falando tudo que eu tô falando agora, só que no ouvido dele. Segurando um pé. Segurando o gato. É, exato. Assim, admitindo que se fosse daqueles gatos que gostam de ser segurados. Os que não gostam, aí, tipo, foda-se, né? Eu tô correndo atrás. Exato, não. É porque depende do microfone, né? Você tem que pagar, você paga pela qualidade de gato que tem. Exatamente. O mais barato é o Sphinx. Exatamente. Porque ele vem sem um pelinho, aí a acústica fica ruim. Exato. Exato. Fica meio instalado o áudio, né? Cara, eu tô ruim hoje. Ó. E ele fica encebando sua mão. Abriram o gato, montaram um gravador. E assim, tentaram fazer isso várias vezes, porque não pode deixar uma protuberância no gato, porque senão fica vendo. Então assim, fora o absurdo, o maltrato com os animais aí que tava envolvido nessa parada. O site onde eu peguei a matéria mais completa, porque eu fiquei assim, quando eu vi isso, eu vi o artigo no Wikipedia, e vocês me conhecem, eu sou meio fraco pelo Wikipedia, né? Eu gosto de ler as coisas. Mas eu vi o artigo do Wikipedia na página em inglês, tinha duas referências. Uma era pra um podcast, aí eu fiquei, E o outro era pra um documento em PDF, que parecia ser um documento sério da CIA, mas não era o site oficial da CIA. Então Aí eu trouxe um documento da CIA também. Boa. E aí, tipo assim, eu olhei esse documento da CIA, parece um documento legítimo, só que não era do site oficial da CIA. Não era do site deles. E aí eu fui lá pesquisar, tipo assim, Acoustic Kitten, pra ver se eu achava no site da CIA. Não achei. Aí eu fiquei assim, será que é fake? Aí eu fui procurando os artigos e eu achei um da UETA, tipo assim, do lado da Sociedade Protetora dos Animais. E o artigo dos caras tem 8 ou 9 referências contando detalhadamente essa história. Eu falei assim, caraca, olha aí. E então, a Sociedade Protetora dos Animais fez questão de deixar bem explícito o maltrato que foi esse projeto. É absurdo, pô. Foi absurdo. Cortar o gato, montar um gravador e fechava. E depois de montar, ainda tava que tem que treinar, né? Ele tem que estar bom pra poder ninguém perceber e o gato viver a vida normal com um gravador embutido. Ele é um cyborg, nesse momento. Qual será que é a menor bateria dos anos 60? Bateria... Não, é porque ele tem tecnologia, né? A CIA é a CIA também, né? A CIA tinha um iPod nessa época. Porra, já pensou? Porra, a menor bateria que eu tô vendo aqui, nos anos 60... eu acho que já existia aquela bateria... Como é que eu posso dizer? Aquela que parece duas pilhas AA, uma coladinha na outra? Sim. Deve ser dessa. Já existia. Deve ser dessa. O meu negócio é tipo o tamanho da gravação que ele podia gravar, né? Na verdade, ele transmitia. Entendeu? Ah, ele transmitia. Ele não era um gravador. Não, ele só era o microfone. Ah, tá. Tá. Eu ia dizer menos mal, mas continua sendo igualmente mal. Pois é, né? Aí cortaram o gato. Aí quando começaram a treinar, Paulo, perceberam o seguinte: o gato até foi treinado, tá certo? O gato foi treinado. O problema é que ele é um gato. Sim. Então assim, ele sabe o que tu tá falando, mas tem dia que ele não vai querer obedecer. Gatos são anarquistas. Principalmente quando tinha comida. Você vê que ele se distraía muito por comida. Nesse sentido, decidiram que os gatos que conseguiram... O gato, acho que é um gato que fez a cirurgia, ia ter que passar por uma outra cirurgia. O gato já totalmente estrupiado. O Frankenstein dos gatos. Exatamente, todo acabado. Abriram a cabeça do gato e mexeram lá no cérebro dele para ele não sentir fome. Que eu acho que não funcionou. O total de gastos com as cirurgias foi cerca de 20 milhões de dólares. Perfeito. É nesse momento que a gente fala de novo. Os Estados Unidos têm muito dinheiro, né, não? Só pra essa cirurgia. Só pra essa cirurgia. Marco, eu gostaria que você passasse pra terceira parte da explicação, onde você conta o dia do teste. Ele foi pra campo, Paulo. Foi pra campo. Ele foi espiar. E era uma simulação, né? Eram duas pessoas falando russo, não era missão de fato, mas era o teste já, tipo assim, em lugar aberto, certo? Tipo assim, não sei o que, duas pessoas falando em russo, o gato tem que espiar. Esse era o objetivo. Exatamente. Vamos lá. 20 milhões de dólares bem investidos. Aí eles pegaram o gato e soltaram assim, ele tinha que ir até um parque. Marcos, tem noção, tipo assim, calma aí. Acho que a gente tá indo muito rápido. Tu já ouviu falar num violino chamado Stradivarius? Já. Sabe quanto custa o Stradivarius?
Deve ser uns 200 mil, né? Por aí. 100 mil? Por alto é por aí. 200 mil dólares, mais ou menos. Tu já viu como é que uma pessoa, um solista, por exemplo, como é que ele tem um Stradivarius? Tipo assim, o que ele faz pra, tipo, andar por aí e não tá constantemente com o cu na mão pensando que alguém vai quebrar o Stradivarius? Na capinha, né? Tem a capinha, tem o tudo, Tem né? tudo, mas ele tem contrato de seguro toda hora ativo, tá ligado? Tipo assim, o tempo todo, pra esse músico conseguir viver em sociedade como uma pessoa normal. Porque pensa assim, meu instrumento é piano, certo? Um piano de 200 mil é caro. Mas quais são as chances do piano sair da minha casa? Quem é que vai... Nunca. Como é que eu vou levar um piano pra um concerto? Eu vou falar, meu amigo, se eu vou tocar piano em algum lugar, que não vai acontecer tão cedo, mas se eu for tocar piano em algum lugar, o piano tem que estar lá. Não vai ser o piano da minha casa. O violinista não. O violinista tá o tempo todo carregando 200 mil dólares pra onde quer que ele vá. Então, pra esse cara não morrer de insanidade, ele tem que ter um contrato de seguro. É isso que ele faz. Certo. Vamos lá. Correto. Vamos voltar pro gato de 20 milhões de dólares, que é tipo assim, muito mais zeros do que eu consigo pensar. Muito mais que o Stradivarius. Boa. Continue, Marco. Me desculpa. E você soltou esse gato milionário espião, Uhum. tá certo? O Daniel Craig, americano. Muito bom. Aí ele solta o gato ali pra ir pro parque investigar os russos. O gato foi atravessar a rua, foi atropelado. Acabou o projeto Acoustic Kitty. Um táxi atropelou um gato. Tem que ser muito burro, pô. Meu Deus do céu. Aí quando eles olharam o negócio, aí decidiram matar o projeto porque perceberam que não seria financeiramente... Claro que não, pô. Botou 20 milhões no gato, esse gato tinha que obter pra tu a chave do míssil nuclear Total. da União Soviética. Nos anos 60. Nossa. Eu fico me perguntando, né? O gato cheio de eletrônico por dentro. Será que quando o táxi passou por cima, o cara olhou assim, ih, atropelei um gato. Saiu do carro e tinha, tipo assim, um gato robô na rua. Se arrastando assim, não dá. Todos os espiões são espiões. Todos os pombos são espiões. Todos os pombos são espiões. Eu fico pensando, tipo assim, mais no fato de que o cara atropelou o gato, tá certo? E ele deve estar, coitadinho, o gato ali já não era mais gato ali, né? Já era metade de outra coisa, né? E eu fico pensando, tipo, alguém treinou aquele gato, alguém se apegou àquele gato, tá ligado? Tipo, a sensação daqui é aquela equipe todo dia que fez alguém isso. falou, Estevão! Alguém falou, alguém pegou esse gato e levou pra casa. E alguém ficou escutando o microfone da casa desse cara. Alguém pegou o Estevão, levou pra casa, tá ligado? E o cara ficou ó, ele tá indo jantar agora. Ó, escutando lá Tu acha que no escritório. pegaram os restos do Estevão e levaram pra casa pra empalhar? Tu acha que em algum lugar do mundo existe alguém falando assim, e olha lá, ele tá terminando House of Cards de novo, que patético. A gente tem que ficar... Tu já viu Bicho Atenção, Empalhado? ouvinte. Já. Atenção, ouvinte. Se você tem um gato todo bizonho, meio remendado, com cicatrizes no peito, você pode estar sendo observado. Cara, a arte desse episódio, a onça tem que ser meio ciborgue. Tem que ser meio ciborgue, exato. A onça é meio ciborgue. Tu perguntou se eu já vi bicho empalhado, né? Já vi. Pô, tu já viu o bicho empalhado? Já. É um negócio muito feio, né? Já, é meio estranho. Meu avô uma vez comprou um bode Comprou um bode? empalhado, Não é não possível. viu? Não fica melhor, não. Foi. Não, acho que a gente não tinha fazenda, pô. Não tinha, né? Ele comprou um bode porque ele achou que ia ser um bonito no jardim, que ia ficar bonito no jardim, na casa de campo assim, aí ele botar no jardim um bode empalhado. Um bode empalhado Aí- no jardim. É. Me arrepio, mano. exato. Caraca, Aí quando eu tinha 10 anos, assim, aparentemente, eu nunca me considerei, eu sempre me considerei uma pessoa tímida, mas aparentemente, eu gosto de me fantasiar desde pequeno, e eu viro outro personagem fantasiado, entendeu? Marco. E aí eu tenho lembranças de estar com uma panela na cabeça, um nariz de palhaço
com as roupas todas trocadas assim, montado no bode empalhado. Meu Deus, Marco. A alma desse bode deve estar te terrorizando até hoje. Tu profanou um bode. Andando pelo condomínio, batendo alguma colher, sei lá, alguma coisa na panela. Pei, 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 pei. Caraca, o Ziraldo falou, e olha lá! Olha, aquele menino maluquinho! É o Ziraldo, caralho! Eu vou escrever pra porra! Marco, agora que tu falou, porra, o menino maluquinho parece muito tu, velho. Não, pô, mas eu acho que foi inspirado no menino maluquinho essa história da panela, assim, acho que eu botei por causa dele. Será mesmo? Mas eu lembro disso, com 10 anos, tá ligado? Montado no bode. Caralho, o Ziraldo censurou o bode porque ele achou que ia ser pesado demais. Ai, lembranças da minha infância. Ai, porra, muito bom. Marco, vou trazer aqui a próxima coisa que parece mentira que o governo americano fez. Que foram os documentos do MK Ultra, o programa secreto de controle mental da CIA. Já ouviu falar disso? Eu já ouvi por cima, Eu vi ele particularmente no X-Files. Em Portugal, Ficheiros Secretos. Ficheiros Secretos. Ou no Brasil... O Mulder. Arquivo X. O Mulder... Arquivo X. Exatamente. O Mulder falou um dia desses sobre MK Ultra. Excelente, excelente. Um dia desses, tu tá assistindo agora? Eu tô. Ah, ok. É minha série antes de dormir. Boa, boa, boa. É muito bom, by the way. Inclusive, a primeira temporada, pra mim, ainda é uma das melhores. As outras também são legais, mas a primeira temporada, pra mim, é onde tem toda a proposta, né? É meio aquelas séries americanas onde você tem o quesito de filler. Sim. Você tem uma história principal que vai correndo, mas tem um caso todo episódio, né? Assim, sendo bem honesto, então... o nome da série é X-Files, né? Aí a gente sempre fica vendo. Eu acho que eu pulei um que eu achei que era bad demais, assim, eu achei que tava meio trash. Uhum. Mas eu adoro ver sobre o que eu vou ver hoje. É alienígena? É espírito? Quem sabe? É vampiro? É tudo? É exato, pode ser tudo. Exatamente. Pode ser tudo. Pra mim, a parte mais fascinante do MK Ultra é o contexto de ele ter nascido. Que foi basicamente durante os anos 50, que já era Guerra Fria. Vários soldados americanos voltaram das guerras, né, que aconteceram nas Coreias e tal. E vários deles voltaram das prisões com ideias comunistas. Tipo assim, eles foram convencidos pela ideologia, sabe? Eles eram prisioneiros de guerra, mas eles foram convencidos. Os americanos tinham a absoluta certeza de que os soviéticos tinham desenvolvido um grande controle mental, porque só assim era possível. E eles estavam atrás na pesquisa de tudo isso, porque se os soviéticos conseguiram, eles têm que conseguir também. E aí começa, mano. Claro. Tem gente hoje que fala que a mídia faz essas coisas. A Globo. É a Globo. Exato. A Globo tá... Exato. Que é absurdo, educação gratuita, né? Porra, vamos lá. E aí, aconteceu toda a estruturação de um projeto enorme, que é o MK Ultra, mas, tipo assim, ele se desenrolou em vários subprojetos diferentes. Entre os anos 50 e os anos de 1973, a CIA, ela foi levada a tribunal por conta disso e admitiu. Então é um dos casos em que ela realmente teve que falar a público: eu fiz isso. E, sabe? E, basicamente, eles desenvolveram mais de 80 instituições nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Usaram organizações de fachada, usaram a CIA. Os experimentos eram, tipo, absurdos, assim. Era de níveis muito, tipo assim, tem mais ou menos absurdo, o muito absurdo e o que tu acredita que, tipo assim, o ser humano é podre e não merece existir, tá ligado? Isso é tudo dentro de um projeto só. Que se desenvolveu em... Uma multinacional em vários países. Exato, é uma multinacional de um projeto muito podre. Por exemplo... Entendi. Parte light do projeto. Eles queriam entender os efeitos de LSD no corpo humano. Então eles financiaram várias festas
Tipo assim, isso nos anos 50, beleza? Eles financiaram, nessa época, várias festas pra que as pessoas usassem LSD. As pessoas estavam usando LSD sem saber. Entende? Na bebida, assim. Sem saber. Não era... Quase tudo que eles faziam era sem o conhecimento das pessoas. Sem saber é foda, né? Porque se eles financiassem festas, distribuíssem drogas, a imagem pública deles ia ser bem melhor naquela época. Talvez, mas o lance é que... Imagina. O apoio populacional ali. Anos 50, né? É diferente a ideia, tipo assim... Sobre... Era basicamente um fármaco, né? Se você parar pra pensar. Se você souber que o governo não tinha tá essa te drogando, parada, não né? no sentido Isso tipo assim, depois. de drogas no uso recreativo, como as pessoas têm hoje em dia na cabeça, né? Mas, tipo assim, o governo está testando um fármaco em você. Um fármaco que pode ter efeitos completamente aleatórios. Imagina se o governo do nada decidisse usar um opioide na população. Do nada, assim, todo dipirona agora é um opioide e em 3 usos de dipirona tu tá viciado. Uma merda, né? Eu fico imaginando. Veja, LSD não é uma droga leve. Não, e eles colocavam níveis pesados, porque eles queriam ver até onde ia a saturação, né? Imagina a galera no ambiente. Caralho, que festa louca, irmão. Tomei só coca, mas meu amigo, as luzes estavam bonitas, viu? Total. O show de... A festa de jazz mais maluca da história. Ninguém lembra o que aconteceu. Que é isso, né? Não era o David Guetta que tava tocando, né? Era um... E assim começa, entra-se nos anos 70 e 80. Exato. Caraca, como é que a gente chegou aqui? Não faço ideia. O Pink Floyd, tipo, começa tudo assim, financiado, tá ligado? Exato. Eles também testavam drogas em comunidades, tipo assim, distribuíam drogas em comunidades e pra ver como é que funcionava em grandes grupos de pessoas, as pessoas ficando viciadas, coisas assim. Eles tinham uma operação chamada Operação Midnight Climax. Essa eu ia trazer. A única coisa que eu ia fazer era do LSD que eu sabia. Tá dentro da MK Ultra. Tu quer falar sobre o Midnight Climax? Quero, que depois disso não vou ter mais nada. O Midnight Climax é dentro desse contexto que o Paulo tá falando, de teste de uso do LSD. E o que os caras fizeram? Os caras contrataram várias... Eu não sei qual é o nome politicamente correto pra dizer. Eu falei o quê? Trabalhadores da noite? Exato. Trabalhadoras da noite... As meninas do job. Meninas do job é muito bom, né? Porra, meninas do job é bom. Caramba. Aí... Muito bom. Os caras pegaram assim... Chegaram lá no board da CIA e disseram, pessoal, cada um dá o contato de 2 que eu sei que vocês têm. Cara, essa é a parte que eu mais gosto. Eu gosto de imaginar o board da CIA chegando assim, ó. Seguinte, quarta-feira tem a festa do Luizinho. Tá chegando o carregamento da Coreia do Norte. Tá chegando e os caras são bons. O que eu posso falar? A multinacional era para bater de frente com os norte-coreanos, pô. A briga também era no underground. Exato. Por ideologia. Exatamente. Entendeu? Ai, que engraçado. Com certeza que a gente começava a se envolver nessas paradas. Não, vamos lá. O Luizinho, que é o exemplo que eu dei aqui, já devia estar com óculos de estrela e aqueles cachecol brilhantes, assim, sabe? E aí a gente pega e coloca, tipo assim, 200 gramas por pessoa, 200 miligramas por pessoa. Não faço ideia como é que deve ser. E aí eles contrataram essas meninas pra poder trabalhar em prostíbulos. Uhum. E elas recebiam os clientes ali. Uhum. E os clientes iam e elas ministravam LSD nesses clientes sem eles saberem. Certo. Nesse momento, a CIA estava analisando os efeitos que isso poderia causar, inclusive com o uso de espelhos bidirecionais. Uhum. Então o cara achou que tava de buenas, tá ligado? Uhum. Seu Eliezer foi só dar uma descansada, juntou o dinheirinho suado dele da semana, chegou lá, tava a galera com 2 pastas assim atrás do vidro.
E ele ficou drogadaço, coitado. E eu gosto muito do nome, Midnight Climax. Midnight Acoustic Kitty. Exato. Acoustic Kitty é genial, pô. Eu adorei nos nomes. Agora, é muito bom, né? Porque pra cada uma dessas operações, existe um white collar que tava trabalhando com algo super sério, sabe? Tipo assim... É tipo assim, reporte número 01547. Seu Eliezer entrou hoje meia bomba. E, sabe? E depois da administração de 200 microgramas de LSD e uma ajuda de não sei o que. Aí que a vaca foi pro brejo. Seu Eliezer chegou muito perto de um ataque cardíaco. Mas pronto, Midnight Climax entra nesse contexto e era esse uso de prostíbulos para ministrar LSD. Pode dar continuidade ao MK. Esse é o leve? Não, o leve foi só o primeiro. Esse é o do meio. Indo pro médio, chegando no médio. Vamos lá, né? Interessante a ideia de prostíbulo com espelho duplo. Tipo assim, a CIA construiu ou já tava lá? E depois que terminou o projeto? Fizeram o que com esse segundo cômodo? Exatamente. Fica aí o questionamento. Nunca que eu fiz em espelhos. Toda vez que vocês entrarem no motel, recomendo você quebrar todos os espelhos do quarto. Uma coisa que eu faço é desligar toda... Eu sou completamente maluco, né? Vocês já perceberam isso? Eu sou completamente dodói das ideias. Mas o que eu faço é desligar todas as luzes e ligar a câmera do celular pra ver se eu consigo captar algum infravermelho. Cara, eu já vi alguns vídeos disso, eu nunca testei, eu nunca fiz isso. Se alguém gravou, já me gravou. É isso. Tá certo? Eu não sei o que eu posso fazer, a culpa não é minha, eu parto do pressuposto da boa-fé das pessoas. Exato. E eu não acho que eu tenho a capacidade de apagar todas as luzes e encontrar um infravermelho, eu não vou mentir. Tu não tem essa capacidade? Faz isso. Às vezes eu acho que é mais sobre um dia falar assim, ahá! Do que sobre ter vergonha de alguma coisa. Não, tudo bem, mas assim, eu nunca vou dizer ahá. Não sei o que é que eu vou ver se eu ligar a luz. Como que aparece? No infravermelho? Eu não tenho a menor ideia. Se eu apagar a luz e ligar a lanterna do celular, acontece o quê? Fica com a lanterna do celular, senão eu acho que é isso que aparece. Não é lanterna, é a câmera sem o flash. Eu vou tirar foto do escuro, Paulo. Não tá fazendo sentido. Calma, Marco. É porque... Vamos lá. A câmera sem o flash. Eu não sei hoje em dia com o iPhone, que eu acho que o iPhone tenta filtrar isso, né? Mas os outros celulares normais. É a câmera sem o flash. Se ela enxergar uma luz infravermelho, na câmera não vai ser infravermelho, ela vai ser branca, um pouco violeta, assim, sabe? Se pegar um controle remoto, e virar na direção do celular e apertar um botão no controle remoto, tu vai ver a luz do infravermelho do controle remoto piscando. É isso. Vou fazer esse teste daqui a pouquinho. Entendeu? É isso. Era só isso. Bom, é mais pra fazer o ahá do que qualquer coisa. Eu honestamente não me importo. Não, mas eu vou... Não, mas eu me importo um pouquinho também. Eu também não me importo. Eu só aceitei que eu não sabia descobrir. Agora que você tá me ensinando... Exato. Vamos lá. É a terceira coisa que eu achei aqui do MK Ultra. Foi, ainda nessa ideia de descobrir os limites da mente humana, foram os experimentos que aconteceram no Allen Memorial, em Montreal. Sobre a direção do Donald Ewen Cameron. A ideia era a seguinte. Esse Allen Memorial Institute era basicamente um hospital psiquiátrico e eles fizeram experimentos em todos os níveis possíveis para tentar fazer um reset da mente de uma pessoa e conseguir colocar qualquer informação lá dentro. Então, às vezes as pessoas iam se hospedar por alguma crise de mania, algum quadro grave de depressão, alguma coisa assim, e voltavam destruídas. Algumas pessoas voltavam totalmente, tipo assim, no ponto morto, assim, virava uma criança de volta, sabe? Eles faziam de tudo. Eles faziam lobotomia, faziam choque nas pessoas, tipo assim, sequências de 50 e poucos choques, assim, pra tentar apagar a mente da pessoa, pra tentar transformar em algo nulo. É muito poder, né, na mão de alguém, porque, tipo, se tu faz isso,
E, tipo, a familiar dessa galera. Não, entraram na justiça contra essas pessoas e tal, e as pessoas tiveram consequências pra sempre desses pacientes que foram pra lá, sabe? Tinha também administração de LSD, tinha condução psíquica, que era um negócio de, tipo assim, a pessoa ficar ouvindo mensagens repetitivas. Gostava muito, né? De LSD. Sim, porque eles queriam... Bom, se alguém foi convertido pro comunismo, claramente a pessoa foi resetada, tá ligado? Faziam privação sensorial extrema. Teve um experimento que eles fizeram em que colocaram luvas na pessoa pra pessoa não sentir nada no tato, numa sala totalmente escura, com um zumbido bem, bem baixo pra também ela não ouvir mais nada. Ela ficou em privação sensorial por dias. Assim. Nossa senhora, essa pessoa nunca mais volta pro normal, não. Não. E aí, as consequências pras vítimas era, tipo... As pessoas que tinham problemas menores, tipo assim, como eu falei, ansiedade e depressão, elas sofreram danos cerebrais permanentes. E as pessoas que tinham coisas mais graves, elas tiveram perda completa de memórias, regressão ao estado infantil, amnésia permanente, sabe? Personalidades destruídas, tipo assim, elas não sabiam mais como ir ao banheiro sozinhas, elas perderam a capacidade que um ser humano básico sabe fazer. E em 77, esses documentos foram publicados, a CIA admitiu e lançou um foi mouse aí, sabe? Tipo, lançou tipo, uma parada meio inocente, tipo assim, eram estudos que a gente tentava conduzir. E a ironia histórica disso tudo é que o cara que tava que tava dirigindo o hospital na época, o Donald Cameron, ele foi um dos psiquiatras convidados a avaliar os médicos nazistas nos experimentos no Tribunal de Nuremberg. E os médicos nazistas foram condenados devido aos experimentos que eles fizeram, devido à causa de sofrimento humano que eles fizeram. O Cameron, que condenou esses médicos nazistas no Tribunal de Nuremberg, foi o diretor do hospital psiquiátrico. Tem gente ruim demais no mundo, viu? Tem demais. É desgrama. A galera indo lá de boa, voltando todos mais fudido que o Kiri, mais fudido que o gatinho o ciborgue. Total. E tipo assim, dá um aperto no coração. Tipo, eu vou colocar o link aqui, mas tipo assim, ler os relatos das famílias das vítimas, porque as vítimas em si não tiveram relatos, né? Voltou todo mundo quebrado. E esse velho, filho de rapariga, deve estar vivo até hoje. Sei lá. Ironicamente, eu nem sei como esse cara morreu. Será que ele tá vivo? Não faço ideia. Tá gagá. Deve estar. No mínimo, ele deveria desenvolver demência. Deixa eu ver aqui. Morreu em 67. Psiquiatra. Morreu faz tempo, então, também. Morreu faz tempo. Ainda foi presidente da APA, tá? American Psychiatric Association. Saúde nos Estados Unidos, dando exemplo desde... Pois é, né? Enfim, sobre o MK Ultra, era tudo que eu tinha pra falar. De novo, a CIA foi processada por isso. Eu acho que os sobreviventes apresentaram uma demanda coletiva contra não só a CIA, contra as instituições responsáveis. E a maioria das vítimas não recebeu nem desculpa formal, nem nenhuma compensação. Que ótimo. Excelente, né? Mas é isso. MK Ultra foi o meu relato. Eu tenho mais um, o último, que é o projeto Iceworm. Esse bem rápido. O projeto Iceworm, também dessa época ali da Guerra Fria, os Estados Unidos, pra ver que nem tudo é novo, pra quem tá aí, Make America não sei o que, tá essa ideia antiga. Os Estados Unidos fizeram um acordo com a Dinamarca para construir um campo de observação e experimento na Groenlândia. Certo. Do exército, mas para experimentar a coisa. Do exército americano, certo? E a Dinamarca fez, tá de boa, pô. Vai, monta aí. Faz teus testes aí no gelo. E, na verdade, eles estavam querendo construir, e já chegou a ter projetos, existem desenhos e tal, uma rede de silos por baixo do gelo. Sem avisar a Dinamarca, eles iam instalar várias bombas nucleares. Porque da Groenlândia ele conseguiria acertar a Rússia. E dentro do gelo,
ele conseguiria esconder debaixo da camada de gelo se fosse tudo interno, inclusive podendo resistir a um ataque. Se uma bomba atômica fosse lançada lá, eles conseguiriam, pela camada de gelo e ferro que eles queriam colocar, proteger o primeiro impacto para dar tempo de lançar a segunda. De lançar logo após. E eles estavam fazendo isso tudo, só que deu errado porque a camada de gelo ficou fina demais. Era mais fina do que eles precisavam. E aí o projeto foi desistiram. E isso também foi só descoberto quando os documentos foram declassified e o governo dinamarquês fez: ô irmão! Muito bom, né? O que é isso aí? Mas já era 50 anos atrás, é culpa da gerência passada, né? Aqui agora é nova gerência. Ai. Cara, é muito escroto, né? Um dos documentos que eu mais gostei de ter achado, e esse eu achei do site da CIA mesmo, que é o quanto a inteligência americana consegue ser muito escrota, oficialmente falando, sabe? Eles têm um documento de 1900 e... não vou lembrar o ano agora. Mas é quando a CIA não se chamava CIA ainda. Eles eram só o Strategic Services, alguma coisa assim. E eles têm um documento curto chamado Sabotagem Simples, que é basicamente infiltrar pessoas na população para causar simples descontentamentos, pequenas filha-da-putagens, pequenos atos que evitem a cooperação de indivíduos e a solução racional das coisas. E... tipo, agitação mesmo. Agitar. Ou impedir agitar, a cooperação. Se alguma solução estiver sendo encontrada, impedir a cooperação. Entende? Entendi. Tem gente no trabalho que às vezes parece que veio com essa função. Então, na página 18 desse documento, tem várias coisas aqui que eu encontrei que parece que eu tirei de um documento corporativo. Sério? Aham. É tipo assim, eles têm umas paradas tipo assim, peça sempre as coisas por escrito, peça as tarefas inúteis primeiro, depois as úteis, pra poder as pessoas não saberem se organizar pra cumprir. Se você pedir uma coisa e a pessoa depois mandou de volta pra você a resposta, faça de conta como se você tivesse pedido outra coisa, porque a pessoa não registrou direito, entendeu? Não tá escrito, sabe? Você pediu da pessoa verbalmente, então você pede outra coisa agora, só pra ela se embananar. Tipo assim, é uma série de coisas que é claramente o mundo corporativo atual. É tipo... Deixa eu pegar aqui. Acho que é a página 18. Ó, Managers... Muito bom, tem vários desses. Tem Organizations and Conferences, mas o que eu tô lendo aqui é o Managers and Supervisors. Tá aqui. Número 1. Exija ordens escritas. Número 2, misunderstand others. Tipo, entenda errado ordens, assim, sabe? Pergunte um monte de perguntas sem parar e começa uma longa correspondência de ordens, assim, até as pessoas não entenderem. Número 3, faça o possível pra atrasar ao máximo as suas ordens. Tipo assim, o máximo possível. Não trabalhe com materiais novos, né, até que o seu material virtual esteja totalmente exausto. Peça sempre high quality, tipo, materiais de boa qualidade, tipo, que são muito difíceis de conseguir. E não argumente sobre isso. Tipo assim, fala que materiais inferiores vão significar trabalho inferior. Enfim, o número 6 é aquele negócio que eu te falei, tipo assim, a ordem de dar trabalhos é sempre o inútil primeiro e depois o útil. Insistir em trabalho perfeito para coisas relativamente não tão importantes. Tá ligado? Quando treinar novos trabalhadores, dê informações incompletas ou instruções tipo, misleading, assim, sabe? Tipo assim, instruções equivocadas. Para baixar a moral dos trabalhadores, dê promoção para trabalhadores ineficientes. Faça reuniões quando é mais importante ter trabalho feito. Multiplique o trabalho em papel. Comece a pedir sempre arquivos duplicados. Tipo assim, sempre tipo assinatura 1 e assinatura 2, sabe? Cara, metade do processo de protocolo é isso aí. Total.
E tem vários aqui. Isso aqui foi só, tipo assim, pra managers and supervisors. Tem pra organizações e conferências. Sabe, tipo assim, imagina, se cada um desses coisas tem alguém infiltrado fazendo essas merdas, realmente atrapalha, pô. E basta um desse pra gerar um desânimo dentro de um grupo. E isso começar a gerar atrito suficiente para as coisas desandarem, sabe? Imagina, você tá criando um exemplo simples, vai. Partidos políticos. Imagina que existem partidos políticos aqui em Portugal, onde, sei lá, os Estados Unidos não quer apoiar um deles. Ele coloca um infiltrado lá só pra criar discórdia desse jeito, assim, sabe? E ele não precisa de muito, ele só precisa não cooperar ou gerar um pouco de atrito, sabe? Para as coisas começarem a Isso aconteceu muito com o sindicato também, né? Então, eles têm um manual de sabotagem simples. E aí, a parte mais legal desse manual pra mim foi quando eles falam assim, que isso aumenta a eficiência, diminui a chance de ser detectado pelas pessoas, porque quando você faz grandes sabotagens é mais fácil de detectar. E às vezes é tipo assim, cortar pneu, tirar tanque de carro, começar um incêndio, iniciar uma briga, atuar estupidamente. E aí eu vi esse aqui. Fazer um curto-circuito elétrico nos sistemas. E eu fiquei assim... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Olha aí... Minha teoria aí... O apagão ibérico foi culpa da CIA. Foi culpa da CIA. Um simples ato de sabotagem. Fico triste porque nem é um ato de sabotagem tão grande, segundo o manual deles. Vai sair a edição 2 daqui a 50 anos. E daqui a 50 anos a gente vai ver umas paradas que aconteceram agora, que a gente só vai entender lá, eu acho. Exatamente. Porque naquela época já são grandes divulgações, já é um escândalo e tal. Mas é um escândalo... Os Estados Unidos é gigante, então já é um escândalo grande, mas é um escândalo nacional. Sabe assim? Tipo... circulou o resto do mundo depois, mas como notícia. Acho que as pessoas não chegaram a viver aqueles momentos ou lembrar de alguma coisa relacionada. Mas hoje a gente tem a comunicação muito viva no dia a dia. Sim, total. Então algumas coisas a gente vai ter acompanhado, mesmo que não tivesse acontecido no país ou no local que a gente tivesse. A gente lembra que aconteceu isso nos Estados Unidos, a gente lembra que aconteceu isso não sei onde. Total. E eu acho que era isso que por exemplo, o Bolsonaro se confiava, né? Lembra que na época que ele era o presidente, ele ficava assim, eu vou colocar o sigilo nisso, isso aqui, sabe? Ele colocava o sigilo nas paradas absurdas, pô, a carteira de vacinação dele. Pra mim, isso é muito idiota, pô. E aí, tipo, a primeira coisa que o presidente seguinte vai fazer é assim, eu vou tirar o sigilo. E aí, tipo, eu tenho a impressão que o Bolsonaro e todo mundo que tava com ele falou assim, caraca, a gente podia ter feito isso, sabe? Eu acho que ele achava que a parada tava selada em concreto, assim, sabe? Não, ninguém vai tocar nisso aí. Os próximos 50 anos aí vai apodrecer, sabe? Sei lá. Eu gosto que tu tem um negócio de timbre pra fazer imitação. Obrigado. Dá pra trabalhar nas imitações. Dá pra trabalhar nas imitações, né? Boa. Bora pros nossos quadros. Vamos. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, eu tenho só mais um projeto aqui. Que Diga. Adivinha de que país é? Chipre. Não. É o projeto que deu origem aos voos da Apollo, né? Que Apollo 18 foi o que pousou na Lua? Apollo 11. Apollo 11? Apollo 18 é outra coisa, é um filme. Foi. Apollo 11 foi o que pousou na Lua. Mas antes do Apollo 11, a ideia original, que se chamava Projeto A119, que tinha um jovem muito conhecido para quem gosta de ciência. O jovem Carl Sagan trabalhava nesse projeto. Esse projeto A119. O astrofísico lá. Ele mesmo. O primeiro cientista pop do mundo. Exatamente. Que fez a série Cosmos, a primeira edição. O Carl Sagan tem excelentes livros sobre divulgação científica e divulgação do pensar científico, né? Mas quando ele era só um jovem Carl Sagan, em 1958, ele trabalhava nesse projeto em que o plano original era explodir uma bomba atômica na Lua. Mas pra quê? Então, a justificativa original era testar os efeitos de uma bomba atômica no vácuo. Entender como ela funcionaria, entendeu?
Mas Ai, a realidade... vamos ver na prática. Vamos atirar uma bomba atômica na atmosfera global e ver o que acontece. Exato. Mas a real é que atirar uma bomba atômica na Lua, onde o mundo inteiro conseguisse ver um grande cogumelo na Lua, era só um aviso pros soviéticos. Porque se você conseguiu atirar uma bomba na Lua, quem te garante que tu não consegue atirar uma bomba em qualquer lugar do mundo? Essa é a ideia principal. Entende? Assim, as pessoas Entendo. pensam assim, Mas assim, ninguém pensou no impacto que causaria se você jogar uma bomba na Lua, não? Exato. Porque eu acho que quebra a Lua, não destrói a Lua, não? Então, duas coisas. Nós não sabemos que tipo de vida... Não sabíamos, né? Que tipo de vida poderia ter na Lua. Atirar uma bomba atômica na Lua pode prejudicar qualquer coisa que talvez existisse lá, a nível de bactérias e micro-organismos que possam sobreviver no vácuo. E, segundo lugar, a gente não sabe se a Lua vai se quebrar toda e começar a cair pedaços na Terra. Pedaços da Lua caindo na Terra é algo muito preocupante. Pode causar a extinção da humanidade. De leve, assim. Exato. E aí esse projeto mudou pra levar o homem à Lua. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. A reunião de quem... Acho que a pessoa que começou a ouvir as coisas fez... Pô, tem certeza, irmão? Eu tô com a ideia que só pra... Vai que... Exato. Os caras assim, vamos detonar a Lua, vamos explodir a Lua. Aí o cara assim... Aí o Carl Sagan, né? Galera... E se... ao invés de detonar a Lua... a gente só não levasse o ser humano lá? Você só vai lá, pô. Dá uma olhada, uma passeada e tal. Imagina, né? É por isso que talvez as cabines sejam tão apertadas, né? Porque era pra caber só uma bomba, não uma tripulação. Exatamente. Eles só adaptaram o desenho assim, ó, pluf, e colocaram agora pessoas. E Marco, essa foi a minha última história. Ah, adorei o episódio, foi bom. Gostei. Muito bom, né? Grandes iniciativas americanas. Grandes iniciativas. A gente pode ver que gerou frutos. E hoje está aí uma potência global autoritária pronta para controlar e dominar o mundo. Exatamente. Como é que seria? Inspirada pelos grandes pensadores Pink Cérebro. Eu ainda não cheguei à conclusão do nome desse episódio. Eu tô tentando fazer trocadilhos, tipo assim... Pequenas mentiras, grandes negócios. Alguma coisa assim, sabe? Ai, gostei. Pequenas mentiras, grandes negócios. Exato. Gostei. É esse. É esse? Pronto, Bora. Pronto. É esse. Pra audiência portuguesa, existe um programa no Brasil que passava de madrugada, que só o Marco assistia, provavelmente, porque ele tem cara de ser a criança velha que acorda cedo. E era Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Era muito bom, by the way. Porra, esse programa era demais. Ele Globo Rural, pra mim, era tipo assim, o ápice da TV Globo. Porra, Serginho Groisman no dia anterior. E tu acordava cedo, meio zoado ainda, porque tu dormiu tarde pra assistir Serginho Groisman. Sabe? Porra, muito bom. Globo Rural e Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu Negócios. dormia tarde, não. Não acordava cedo. Sábado agora eu vi o Nascer do Sol. Olha aí. É um velho Sem mesmo. despertador. Sem nada. Eu acordei pra vir o Nascer do Sol. Assim. Bom dia. Bom dia. E sabe, quando de manhã eu falo assim: Bom dia, Gabriela. Aqui é Marco Túlio. Passei um café, viu? Aí, tome. Tá, é sem açúcar isso. Não bota açúcar nele, não. Muito bom. Vamos então para o nosso segundo quadro. Vamos. No Artístico. No Artístico. Paulo, o No Artístico, eu ia trazer vou trazer dois. Ok. A primeira já é bem no tema da sua informação aleatória, inclusive. Uhum. Sobre Apollo 11. É um filme que está disponível na Netflix, chamado Fly Me to the Moon. Uhum. Com Scarlett Johansson e Channing Tatum. E é uma comédia romântica. É bem comédia românticazinha e tal. Ok. Só que é muito bem contado. O filme me pegou. Uhum. Não sou chato. Ele passa muito rápido, bem gostosinho. E passa no universo ali da Apollo 11. Ok. Particularmente dentro da NASA. E eles vão pra uma... Não é baseados em fatos reais. Entendeu? Assim, é muito inspirado em fatos reais. Uhum. Então eles seguem uma assim, linha... inspirado assim, ó. Mas é só inspirado mesmo. Imagina que isso acontecesse naquela época. Uhum. É algo mais assim. Então existe
essa linha alternativa da história que te deixa preso pra saber qual é a linha que eles vão seguir, entendeu? O que é que vai acontecer. Total. Entendeu? É muito claro que não é real, então ele dá essa liberdade. Atuações legais. Eu gosto muito da Scarlett Johansson. Acho que é uma baita atriz. E o Shane Tatum também tá muito bom no papel. É bem uma comédia romântica, bem bonitinha. Tá bem legal. Muito bom. E a segunda, só mencionando que eu lembrei durante o episódio, que está falando sobre erros de governos e tal. E existe um sobre, não necessariamente sobre iniciativas secretas, mas sobre um erro do governo britânico de como lidou com os atentados que aconteceram em 2005. Se chama O Suspeito. Esse é o primeiro um filme, esse é uma série disponível da Disney Plus sobre o assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes. E tá bem legal, eu ainda tô assistindo, mas assim, tá muito bem construído a narrativa. Tem um filme com e o o Celton jeito Mello, que a se não série falha tá a memória também, sendo né? feita. Aí eu não sei. Tem um filme, se não me falha a memória, tem um filme com o Celton Mello em que ele interpretou o Jean Charles de Menezes. Então, quem puder procurar também, eu vou deixar o link na descrição. Se eu tiver errado, eu vou escrever, gente, não tem um filme com o Celton Mello. Eu tô completamente maluco. O Paulo botou do IMDB de Alto da Compadecida. Alto da Compadecida. Gente, esse filme Lisbela tem nada a ver, mas tá muito bom esse filme. Assistam. Às vezes as correções estão nos comentários também, gente. Paulo, então, eu acho que terminou. Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.